Olá, meu nome é Diane e hoje nós vamos falar das anemias mais frequentes durante a gravidez. Os objetivos da aula de hoje são apresentar a vocês as anemias mais comuns na gravidez e os riscos para a gestante e para o feto. No final desta aula, vocês deverão ser capazes de identificar, classificar e tratar as anemias na gestação. Nós iremos abordar as anemias carenciais, de deficiência de ferro, a carência de B12 e de folato, as hemoglobinopatias, a anemia plásica da gravidez e a esferocitose. Podemos dizer que a anemia é a diminuição da concentração de hemoglobina para abaixo do limite inferior de normalidade, para a idade e o sexo, levando à diminuição da capacidade de transporte de O2 por unidade de volume de sangue. Com base nessa definição, a gente pode dizer que o conceito de anemia não define uma doença, e sim o ponto de partida para investigar uma provável doença. Alguns trabalhos mostram que a incidência de anemia em gestantes no mundo está em torno de 40%, e 75% dessas anemias são por deficiência dietética de ferro. A incidência de anemia em gestantes é maior em países em desenvolvimento, chegando em alguns países africanos, em torno de 60%, e consideravelmente menor em países desenvolvidos. Com a Suíça, tem índice de anemia em gestantes em torno de 6%. No Brasil, a incidência de anemia na gravidez está em torno de 40%. Na gravidez, esperamos encontrar níveis de hemoglobina um pouco mais baixos do que na mulher não grávida. E pode ser explicado pela expansão relativamente maior do volume plasmático comparado com o aumento do volume das hemácias. Essa desproporção é significativamente maior no segundo trimestre. Então, a anemia fisiológica da gravidez é um desequilíbrio esperado entre o volume plasmático e a produção das hemácias. E essa anemia fisiológica, ela pode ser exacerbada pela transferência das reservas de ferro da mãe para o feto. Para a Organização Mundial da Saúde, o limite inferior da hemoglobina na gravidez e puerpério são, no primeiro trimestre, de 11, no segundo e terceiro trimestre, de 10,5 e no pós-parto, de 10. Na gravidez, as anemias nutricionais são as mais comuns, e destas, 75% são anemias ferroprivas. Nós temos observado um pequeno aumento na incidência das anemias por deficiência de vitamina B12 e do ácido fólico, após a popularização de cirurgias bariátricas para obesidade. Lembrando aqui que no terceiro trimestre as necessidades de ferro e ácido fólico são 6 vezes maiores do que numa mulher não grávida. A anemia ferropriva tem como causa uma dieta inadequada, que pode ser tanto pela baixa ingesta de alimentos ricos em ferro e também pela não ingestão de facilitadores da absorção de ferro, que são alimentos ricos em vitamina C. E também pela ingesta de alimentos que dificultam a absorção de ferro,
como chocolates, café, chá, soja. Temos também como causa infestações gastrointestinais recorrentes, como verminose, giardíase, a malária e os sangramentos recorrentes, como a hipermenorreia e o intervalo interpartal reduzido. Para fechar o diagnóstico da anemia ferropriva, a gente tem que ter a hemoglobina menor que 11, ter hipocromia, microcitose, o ferro sérico reduzido, o TBIC aumentado e a ferritina sérica menor que 12. Os sinais clínicos da anemia ferropriva, quando presentes, podem ser bem inespecíficos, como cefaleia, tontura, taquicardia, adinamia, cansaço, sonolência, dispneia, e é muito comum também a gente ter perversão do apetite. As pacientes relatarem que têm vontade de comer arroz cru, macarrão cru, que abrem o congelador para comer gelo. E antigamente a gente via com mais frequência pacientes que comiam tijolo, comiam terra, mas hoje em dia isso é mais raro. A anemia ferropriva aumenta a incidência de infecções maternas na gravidez, maior risco de transfusão sanguínea, maior incidência de toxemia e maior incidência de parto prematuro. E os riscos fetais são a maior incidência de anemia no primeiro ano de vida, com distúrbios comportamentais, maior incidência de anormalidades fetais, maior incidência de abortamento, de baixo peso e de prematuridade. A profilaxia dessa suplementação de ferro pode ser feita com 30 a 60 mg de ferro elementar a partir do segundo trimestre. Já o tratamento, a gente pode repor de 120 a 180 mg de ferro elementar por dia, fracionado em 3 tomadas, de preferência antes das refeições, e mantido por 3 meses após a correção da anemia. Às vezes, em alguns casos de intolerância, de efeito adversos, a gente consegue diminuir, fazendo com que a paciente tome os comprimidos nas refeições. Em algumas situações de efeitos adversos graves, de intolerância, a via oral, a gente pode realizar essa reposição de ferro por via parenteral, preferencialmente por via intravenosa. E é bom a gente saber que o sulfato ferroso tem equivalência de 20% de massa em ferro elementar. Com isso, podemos dizer que um comprimido de 300 mg de sulfato ferroso tem 60 mg de ferro elementar. Nós temos hoje várias apresentações de sais de ferro disponíveis no mercado. E eu vou deixar aqui a equivalência do ferro elementar para esses outros sais de ferro. Então, num comprimido de ferripolimaltose de 325 mg, nós podemos encontrar 100 mg de ferro elementar. No comprimido de sulfato ferroso de 300 mg, nós encontramos 60 mg de ferro elementar. No fumarato ferroso de 200 mg, encontramos 60 mg de ferro elementar. No gluconato ferroso de 300 mg,
nós podemos tirar 36 miligramas de ferro elementar. E no ferro quelato glicinato, que tem comprimidos de 150 a 300 miligramas, nós podemos encontrar até 100 miligramas de ferro elementar disponível. A diferença maior entre os diversos sais de ferro disponíveis hoje no mercado estão na sua biodisponibilidade, no perfil de efeito adverso e também no preço. Então, eu trouxe aqui uma tabela para vocês terem ideia da diferença dos efeitos adversos de alguns sais de ferros comparado ao sulfato ferroso. Aqui nessa tabela compara o ferro polimaltose com o sulfato ferroso. Então, náuseas, pirose e epigastralgia em torno de 45% com o uso do sulfato ferroso e com a ferripolimaltose em torno de 13%. A diarreia e a constipação com o uso de sulfato ferroso fica em torno de 15%. E com ferripolimaltose, diarreia de 5,9% e constipação em torno de 8,7%. Mancha nos dentes com sulfato ferroso em torno de 7,7%. E na ferripolimaltose quase não temos mancha no dente, não chega nem a 1%. Ainda falando das anemias nutricionais, nós agora vamos falar nas anemias por deficiências de vitamina B12 e nas anemias de deficiência de ácido fólico. Essas anemias são conhecidas como as anemias megaloblásticas e elas têm sua fisiopatologia na redução da síntese de DNA, levando à liberação no sangue de formas jovens de eritrócitos, com volume aumentado. Nossa fonte primária da ingestão de ácido fólico no nosso organismo são os vegetais frescos, os vegetais folhosos. Ele é absorvido numa forma inativa e depende da vitamina B12 para sua ativação. E nesse processo de ativação, ele consome homocisteína. Cabe lembrar aqui que o folato é a única substância prescrita universalmente na gravidez. Isso porque a gravidez, ela aumenta muito o consumo dos folatos. As causas mais comuns da deficiência de ácido fólico no nosso organismo é a carência nutricional, pela desnutrição e alcoolismo, o aumento, da necessidade causado pela gravidez, principalmente gravidez gemelar e hemólise crônica, falhas na absorção, como na doença celíaca, e algumas drogas, como a fenitoína e o metotrexato, que aumentam a demanda também. A suplementação do ácido fólico na gravidez, ela se baseia na profilaxia, que o ideal é que a gente faça 400 microgramas dia antes de engravidar, 3 meses antes, 2 meses antes de engravidar, e na gravidez também. E em casos de demandas maiores, como gestação gemelar, algumas anemias hemolíticas, doença de Crohn e alcoolismo, é recomendado que se faça pelo menos 1 miligrama dia. E o tratamento, na carência mesmo, na deficiência, também é de 1 miligrama dia. E repor ferro concomitantemente. Sobre a vitamina B12, a nossa fonte primária de ingesta são as carnes e os produtos animais.
os leites, queijos, ovos. E as causas mais importantes de carência de vitamina B12 no nosso organismo são as cirurgias gástricas, né? As gastrectomias, e a atenção para as cirurgias bariátricas, que hoje são bem comuns, aos vegetarianos estritos, né? Aqueles vegetarianos que não comem nenhum derivado de produto animal. Atenção aos veganos para isso, né? Que hoje em dia nós encontramos bastante veganos, bastante vegetarianos. E uma outra causa é a anemia perniciosa, que é uma anemia autoimune que ataca as células parietais do estômago, onde é produzido o fator intrínseco, né? E essa anemia ataca as células parietais e o fator intrínseco produzido no estômago. A vitamina B12 ela é absorvida no ilho, né? Então, uma outra causa de carência de vitamina B12 é a doença de Crohn, que ela atrapalha essa absorção da vitamina B12 no ilho. As pancreatites crônicas também, elas atrapalham a absorção. E hoje em dia, outra coisa também que está muito em moda, né? São as comidas japonesas, os peixes crus. E aquela têniazinha do peixe, ela tem tropismo, né? Elas adoram vitamina B12. Então, a infestação em humano dessa têniazinha do peixe causa carência de vitamina B12 também. O quadro clínico das anemias megaloblásticas, além dos quadros típicos das anemias, dos sinais e sintomas típicos de cefaleia, cansaço, vertigem, dispneia, taquicardia, né? A quelite, a glossite, ela também pode cursar com diarreia. E na vitamina B12 especificamente, a gente pode ter síndromes neurológicas, a gente pode ter sintomas como demência, dormência, sintomas vasomotores, proprioceptivos. Então, chama a atenção um quadro neurológico na carência de vitamina B12 e que, quando no início, ele é reversível, mas se ficar muito tempo com essa carência de vitamina B12, acaba sendo um quadro irreversível. No laboratório da anemia megaloblástica, nós encontramos o VCM muito aumentado, geralmente maior que 100, por causa das hemácias gigantes, que aumentaram seu citoplasma para se dividir e não se dividiram. Essas células são células defeituosas e muitas delas são destruídas na própria medula e outras na circulação. E por isso o laboratório também nos mostra um quadro hemolítico com aumento de bilirrubina indireta e de LDH. Como o ácido fólico inativo não foi convertido na forma ativa, a hemocisteína não foi gasta e por isso seus valores também estão aumentados. Podemos encontrar também um quadro de pancitopenia, porque há uma redução na divisão celular geral na medula. Então, há também uma redução do número de plaquetas e de leucócitos. No esfregaço periférico, temos a presença de neutrófilos hipersegmentados. E esse achado é patognomônico desse tipo de anemia. O tratamento da anemia por carência de B12, ele preferencialmente é por via parenteral, já que há um defeito na absorção do trato gastrointestinal, né, da vitamina B12. Então, a preferência é intramuscular, de 1 miligrama por semana durante 6 semanas, é a dose de ataque, e depois a gente faz uma manutenção de 1 miligrama por mês. As hemoglobinopatias
são anemias causadas por defeitos estruturais nas cadeias globínicas da hemoglobina, que são as doenças falciformes, ou na redução da sua síntese, que são as talassemias, e elas são de transmissão genética. Como essas condições normalmente são piores nos indivíduos homozigóticos, existem vários países que adotam programa de aconselhamento genético e testes preconcepcionais no sentido de identificar portadores, para se evitar doenças mais graves. No Brasil, como nos Estados Unidos, existe uma alta prevalência da doença falciforme, que é comum entre negros e pardos. E o diagnóstico se dá por eletroforese de hemoglobina. A anemia falciforme se manifesta em indivíduos HBSS. É um defeito na formação da cadeia beta de globina, prevalecendo a hemoglobina S. As membranas dos eritrócitos desses indivíduos são rígidas e em forma de foice, provocando episódios de oclusão de vasos. É a doença hematológica hereditária mais comum no mundo, com frequência de 1 para 718. Na gestação, a anemia falciforme cursa com uma redução da fertilidade, e essas gestantes são mais suscetíveis às crises de falcização. São mais comuns também infecções pulmonares, pré-eclâmpsia, eclâmpsias, eventos tromboembóticos, DPP, endometrite, infecções pós-partos. As perdas fetais chegam a 30 a 50% e elevam-se os riscos de complicações cardíacas, hepáticas, pulmonares e renais na gestante. É muito comum o trabalho de parto prematuro, a ocorrência de baixo peso ao nascer e de crescimento intrauterino restrito. O quadro clínico se dá pelas crises frequentes de falcização, mais comuns na gravidez. Isquemia da medula óssea é comum também e deflagra crises álgicas frequentes. Pode haver crise aplásica, de sequestro e hemolítica, e essa atividade hemolítica frequente pode causar icterícia e colelitíase. Pode haver também a síndrome torácica aguda, o risco trombótico elevado por ativação endotelial e de plaquetas, a hipertensão e hipertrofia ventricular e um aumento da mortalidade materna e fetal. No pré-natal, deve ser prescrito a suplementação com ácido fólico, abstenção de estresse, investigação rigorosa de sintomas urinários, fazer uroculturas mensais, vigilância antinatal do bem-estar fetal e de crescimento intrauterino restrito, e para isso a gente deve fazer ultrassonografia seriada após 24 semanas e CTGs seriadas após 32 semanas. E, se necessário, fazer transfusões com hemácias lavadas e quelantes do ferro. No tratamento da crise falcêmica, a gente deve prover a hidratação, analgesia adequada, oxigenoterapia, transfusão de hemoderivados em caso de necessidade e a vigilância do bem-estar fetal. O traço falcêmico é a apresentação heterozigótica da anemia falciforme. Sua frequência é de 1 para 50. Identificado o portador do traço falcêmico, ele deve ser encaminhado ao aconselhamento genético. Na gestação,
Os desfechos perinatais não são afetados, embora os quadros de anemia sejam agravados. Há maior risco de nefrite, bacteriúria e embolia pulmonar. Nas talassemias, encontramos alterações na modulação da síntese da cadeia da globina. Esse defeito na síntese da cadeia da globina leva à síntese defeituosa da hemoglobina e causa hipocromia e microcitose. A complicação mais importante da síntese da cadeia da globina desequilibrada é o acúmulo das cadeias de globinas livres não ligadas aos seus parceiros para formar o tetrâmero normal da hemoglobina. Essas cadeias lesam o eritrócito em desenvolvimento pela lesão oxidativa, produzindo hemólise crônica e também sobrecarga de ferro. É uma doença autossômica recessiva, com frequência de 1 para 500 mil. É mais comum em asiáticos e indivíduos do Mediterrâneo. Na gravidez, as formas leves de alfa-talassemia não apresentam repercussões para além de uma acentuação da anemia. Nas formas mais graves, pode ocorrer anemia severa com maior ocorrência de eclâmpsia, hipertensão, hemorragia, descolamento prematuro de placenta e complicações do parto por hidropsia fetal. A alfa-talassemia maior é incompatível com a vida extrauterina, então nós não temos esses indivíduos formados. A beta-talassemia menor tem também pouco efeito sobre a gestação, cursando apenas com agravamento da anemia. A beta-talassemia maior pode ter desfecho letal na infância e, quando não, pode cursar com puberdade atrasada e dificilmente essas mulheres engravidam. O tratamento no pré-natal também é de suplementação do ácido fólico. As transfusões indicadas, quando necessário, e lembrar de não suplementar ferro, porque esses indivíduos já têm sobrecarga de ferro. E o mais importante é identificar esses indivíduos para o aconselhamento genético, evitando formas graves da doença. A anemia plásica é uma entidade rara e é rara também na gravidez. É uma anemia muito grave, que cursa também com plaquetopenia, leucopenia e uma hipocelularidade da medula óssea grande. A medula não está funcionando e geralmente ela é induzida por algum agente, por fármacos, radiação, leucemia e algumas doenças adquiridas. O tratamento dessa anemia é com globulina antilinfocítica, corticoides e transfusão de sangue e plaquetas, dependendo do grau e gravidade da doença. A anemia plásica da gravidez também é uma anemia bem rara e ela cursa com aplasia de células vermelhas, induzidas pela própria gravidez. Ela tem recorrência em gravidezes subsequentes e o tratamento é o uso de corticoides e imunoglobulinas também. Ela tem uma mortalidade alta ligada a aumento de hemorragias e infecção. Como maior representante das anemias hemolíticas hereditárias, temos a esferocitose. Na esferocitose, encontramos defeitos na síntese das proteínas das membranas eritrocitárias que acarretam perda na capacidade de deformação, resultando em hemólise, icterícia, esplenomegalia e anemia. Ela tem uma boa evolução na gravidez. E a confirmação diagnóstica é no esfregaço periférico, a presença de esferócitos no esfregaço periférico. O tratamento é com ácido fólico
e é recomendado a esplenectomia fora da gravidez e um aconselhamento genético